Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de eletricidade. Espero que todos estejam bem e nós vamos na aula de hoje falar sobre potência. Nós que já estudamos dentro da matéria de eletricidade potência elétrica, mas nos circuitos de corrente contínua, hoje nós falaremos da potência em corrente alternada, potência CA, em corrente alternada. Mas antes de falar da potência em corrente alternada, eu convido vocês a, juntamente comigo, fazer uma revisão sobre o que nós estudamos na aula passada. E na aula passada nós falamos sobre os circuitos ressonantes, né? Quando a reatância capacitiva é igual à reatância indutiva dentro de um circuito RLC. Então, vamos à nossa revisão. Muito bem, começando a nossa revisão, nós falamos na aula passada sobre os circuitos ressonantes, né? O nome circuito ressonante pode parecer complicado, né? Mas aí nós fomos a fundo o que significa circuitos ressonantes, né? Quando eles entram em ressonância, ou seja, quando um circuito entra na mesma frequência de uma outra parte do circuito. Então, nessa nossa revisão, né, falando dos circuitos ressonantes, nós vimos, né, que você tem a curva do XL, né, e o que vem a ser a curva do XL. O XL ela é a reatância indutiva, né? A oposição à passagem de corrente elétrica que o indutor provoca, né? E nós vimos que essa reatância indutiva, essa oposição à passagem da corrente elétrica, ela está relacionada com a frequência, né? Porque o XL, essa reatância indutiva, ela é igual a 2π vezes F vezes L. O 2π é uma constante, né? O π é uma constante, que é 3,14, portanto 2π é igual a 6,28. O L é a indutância, né? No caso aqui desse indutor, ele é de 1 Henry, né? E a frequência é a frequência aqui do meu sinal AC. Então a gente percebe que quanto maior for a nossa frequência, maior vai ser também a nossa reatância indutiva. Dessa forma, né, se a gente for traçar aqui uma tabela, né, colocar valores de frequência, né, e substituindo aqui na fórmula, eu não vou colocar esses cálculos, mas a uma frequência, isso já está calculado, a uma frequência de 500 Hz, essa conta aqui, 2π vezes 500 vezes 1 Henry, daria 3.140 ohms de reatância. Aqui a reatância está em ohms, reatância indutiva nesse caso. A 1000 Hz, né, seria 6.280. A 1500, 9.420 ohms. E a 2000 Hz, 12.560. Então a gente percebe que quanto mais eu aumento a frequência, aumenta a minha reatância indutiva. Então a gente consegue expressar isso em um gráfico, né? Onde eu tenho ali um gráfico linear, onde eu vou aumentando aqui a minha frequência, que está em kHz, né? Então 0,5 kHz seria os meus 500 Hz. A gente percebe aqui que eu tenho aproximadamente 3 kΩ, né? Aqui está em kΩ, que é os 3.140 ohms. Então vai aumentando a frequência e vai aumentando também a reatância indutiva. Então a gente diz que essa é a curva da nossa reatância indutiva. Agora, olhando para o ponto de vista do capacitor, nós também temos uma curva, né? Que é a curva onde nós vamos comparar a capacitância, né, desse capacitor, e aí isso vai refletir também, né, na sua reatância capacitiva, mas sobretudo nós vamos comparar o efeito da frequência nessa reatância capacitiva. Então esse efeito, quando nós submetermos um capacitor aqui de 0,02 microfarads a um determinado sinal AC, né, nós vamos perceber o seguinte, que nesse caso
eu aumento a frequência e o meu XC, a minha reatância capacitiva, ela diminui. Então, se a gente for substituir o valor aqui desse nosso circuito, substituindo então, né, no lugar da frequência, por exemplo, nesse primeiro caso, como 500, e para o lugar do capacitor 0,02 microfarads, né, para 500 Hz eu vou ter ali uma reatância, né, de 15.923,5 ohms. Para 1000 Hz eu vou ter 7.961 ohms. Para 1500 Hz eu vou ter 5.307 ohms. E para 2000 Hz, né, ou 2 kHz, eu vou ter 3.980 ohms. Então eu percebo o seguinte, conforme eu vou aumentando a minha frequência, né, conforme eu aumento ela, aqui num ponto mais baixo eu tenho uma reatância mais alta. Conforme eu vou aumentando o valor da minha frequência, eu vou tendo então um valor de reatância capacitiva, né? Conforme eu aumento, ela vai diminuindo a reatância capacitiva. Então aqui, para 500, eu tenho uma reatância alta. Aí depois eu passei para 1, né, para 1 kHz, já abaixou a reatância. Para 1,5 abaixou mais ainda. Para 2 abaixou mais ainda. Então a gente vai ter esse cenário aqui com relação à curva da nossa reatância capacitiva. E aí, quando a gente cruza isso, né, quando a gente chama o que nós chamamos de curva de ressonância, é quando no mesmo circuito eu tenho um indutor, eu tenho um capacitor, então nós vamos ter a curva do nosso indutor, né, a curva da reatância indutiva, a curva da reatância capacitiva. E a curva de ressonância é justamente, né, onde essas curvas se cruzam. Então, a curva do XC, da reatância capacitiva, foi tirada em função da fórmula da reatância capacitiva. A fórmula da reatância indutiva foi tirada, a curva da reatância indutiva foi tirada em relação à equação, né, a fórmula da reatância indutiva. E aí, nesse ponto onde eles se cruzam, né, nesse exato ponto aqui, onde a minha reatância indutiva é igual à minha reatância capacitiva, esse exato ponto é chamado de ponto de ressonância. E a frequência referente a esse ponto é chamado de frequência de ressonância. Então, foi isso que nós estudamos na aula passada, né? Como achar esse ponto onde a reatância capacitiva é igual à reatância indutiva. Então, esse ponto, o valor da frequência onde a reatância capacitiva é igual à reatância indutiva, nós chamamos isso, então, de frequência de ressonância. Tá? Então, no caso aqui do nosso exemplo, né, nesse ponto aqui, né, nós temos a nossa frequência de ressonância. O XL é igual ao XC. Então, aqui nós temos a frequência de ressonância. E aí, nós vimos que para isso existe uma fórmula, né, para encontrar esse valor da frequência de ressonância. Nós chamamos a frequência de ressonância de FR. E essa frequência de ressonância vai ser igual a 1 dividido por 2π vezes a raiz quadrada da indutância vezes a capacitância. Então, vai levar em consideração o valor do capacitor, o valor do indutor, para nós encontrarmos, então, a frequência de ressonância. Então, é importante, né, você conhecer o valor da frequência de ressonância, né, porque dessa forma, né, nós conseguimos utilizar, né, essa frequência, né, para outros, né, para algumas aplicações. Dentre essas aplicações, por exemplo, né, nós vimos na aula passada que você pode utilizar isso num transmissor e receptor de onda eletromagnética, por exemplo, num rádio, né, onde você tem lá um ponto de ressonância, que seria o seu ponto de recepção do sinal de uma emissora de rádio, por exemplo, aqui num circuito que nós chamamos de circuito passa-faixa, né, onde ele vai permitir a passagem do sinal que está nessa faixa de frequência, né, com um certo desvio padrão da nossa frequência de ressonância. Então, nós vimos também que no caso de alarmes antifurto, você já deve ter visto em entrada de lojas, né, quando você tem lá alguém passando com uma etiqueta que ela emite uma vibração, e quando ela entra em ressonância
com a frequência desses sensores, que na verdade são bobinas, né? Então você tem a parte capacitiva aqui no sensor, a parte indutiva nesses sensores que ficam na entrada da loja, né? E aí ele vai entrar em ressonância e ele vai disparar então um alarme, tá? Então são aplicações, né? São pontos importantes que a gente sabe que para você entender bem, né, o que vem a ser essa frequência de ressonância e a aplicação disso depois em termos de circuitos. Bom, eu deixei, né, da aula passada, eu deixei um exercício para você fazer a validação da sua presença. E nesse circuito nós tínhamos lá um circuito RLC, né, e eu pedia, né, para o circuito abaixo, né, para você calcular a frequência de ressonância. Então tinha aqui um resistor de 300 ohms, um indutor de 40 mH e um capacitor de 30 microfarads. Dava o valor da tensão AC, o valor da frequência, mas aqui tem algumas informações a mais que a gente não utilizaria. Por quê? Na fórmula da frequência de ressonância, nós vamos usar quem? A frequência de ressonância ela é 1 dividido por 2π vezes a raiz quadrada do valor da indutância vezes o valor da capacitância. Então, nesse caso, a gente vai usar somente o valor da indutância e da capacitância, visto que o 2π é uma constante, né? E a gente tem lá o cálculo da nossa frequência de ressonância. Então, aqui, nesse caso, a frequência de ressonância vai ser 1 dividido por o 2π é 6,28, né? E raiz quadrada dos 40 mH vezes os 30 microhenry. Então, colocando isso, né, em potência de 10, né, o mili é 10 a menos 3, o micro é 10 a menos 6, então fica 1 dividido por 6,28 vezes raiz quadrada de 40 vezes 10 a menos 3, que é o mili-henry, vezes 30 vezes 10 a menos 6, que é o microfarad, né? Então, por isso que é 10 a menos 6. E aí, fazendo então o cálculo do que está aqui nessa radiciação, a gente chega a 1, que é os 40 vezes 10 a menos 3 vezes 30 vezes 10 a menos 6, isso dá 1,2 vezes 10 a menos 6, né? Então, tirando aqui a raiz quadrada desse 1,2 vezes 10 a menos 6, nós temos 1,095 vezes 10 a menos 3. E aí, então, fazendo 6,28 vezes 1,095 vezes 10 a menos 3, nós vamos ter 1 dividido por 6,876 vezes 10 a menos 3. E aí, fazendo então essa divisão, nós chegamos a uma frequência de ressonância a 145,43 Hz. Isso quer dizer o quê? Que quando você tem uma frequência de 145,43 Hz, o valor da reatância indutiva é igual ao valor da reatância capacitiva. É isso que significa dizer frequência de ressonância. A frequência de ressonância ela permite que a impedância do nosso a reatância do nosso indutor, a reatância indutiva, seja igual à reatância do capacitor, ou seja igual à reatância capacitiva. Então tá aí a resposta do nosso exercício, né? Então nós temos aqui uma frequência de ressonância de 145,43 Hz. Então você deveria assinalar então a alternativa correta. Tá? Então tá aí, pessoal, esse foi a correção do exercício da aula passada. Também fizemos a correção, né, do exercício para validação da sua presença. E eu gostaria agora de fazer então, de entrar com você no tema da nossa aula de hoje. Muito bem, então falaremos sobre potência em corrente alternada, potência em CA, né? Como a gente já comentou em outras aulas, né? Muitas vezes a gente chama a corrente alternada de CA ou AC, enfim, são as formas que a gente tem para se referir à corrente alternada, ou às vezes tensão alternada, corrente alternada. Então, enfim, isso é o que menos importa, tá? Então a gente vai estudar hoje essa parte, esses circuitos, né, onde nós temos, nós queremos calcular a potência
em circuitos que estão sobre o domínio de um sinal, né, de corrente alternada. E aí, pessoal, nesse caso, né, a gente precisa primeiro comparar, né, a corrente contínua com a corrente alternada, né? Quando a gente fala, porque nós até tratamos já da potência em corrente contínua, onde a gente fazia simplesmente potência igual a tensão vezes a corrente, né? Era uma forma bem simples, você pegava a tensão, multiplicava pela corrente e achava a potência. E aí, né, quando você tem essa corrente contínua, né, você vai ter simplesmente, né, o cálculo da tensão vezes a corrente. Agora, quando você tem uma corrente alternada, nesse caso você pode ter três tipos de potência, né? Você pode ter a potência aparente, né? Você tem a potência ativa e você tem a potência reativa. São esses três tipos de potência que nós vamos estudar hoje. Por quê? Quando você tem lá um sinal, né, de tensão contínua, você tem simplesmente lá, de maneira reta, né, a tensão, a corrente, e sem problema algum. Agora, na tensão alternada, né, você acaba tendo uma defasagem da tensão em relação à corrente. Você pode ter essa defasagem ou não, né, mas aí vai depender se você tem cargas somente cargas resistivas ou se você também tem cargas reativas, né, que são provocadas pelo capacitor e pelo indutor. Mas dependendo do tipo de carga que você tem no sinal CA, no sinal alternado, você vai poder ter então uma defasagem da corrente em relação à tensão, né, ou da tensão em relação à corrente, tá? Então a gente vai observar isso. Falando um pouco mais sobre essa defasagem, então acontece o seguinte: quando você tem uma carga resistiva, ou seja, você tem somente um resistor, né, você está lidando somente com um resistor num circuito de sinal alternado, tá? Mas você tem somente um resistor, a sua tensão ela vai ficar em fase com a sua corrente. Quando a gente fala de defasagem ou quando a gente fala de fase, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer o seguinte: a sua tensão e a sua corrente elas começam no mesmo ponto do gráfico, ó, como estão começando aqui, elas atingem um ponto máximo juntos, né, no mesmo tempo, e depois, né, você tem elas chegam a 0 volts e 0 ampere ao mesmo tempo. Depois você chega a um ponto máximo, né, trocando a polaridade, né, juntas, né? Pode ver que o ponto máximo da corrente aqui ficou igual ao ponto máximo da tensão, né? Aqui a tensão em vermelho e a corrente em verde. E depois elas zeram novamente no mesmo ponto. Então, nesse caso, nós estamos dizendo que a corrente está em fase com a tensão, ou a tensão está em fase com a corrente, certo? Isso vai acontecer quando você tem uma carga resistiva. Então, estamos falando de sinal AC, mas estamos falando que você tem um resistor somente. Você não tem capacitor, você não tem indutor, você só tem o resistor. Então, nesse caso, né, a sua corrente ela está em fase com a sua tensão, tá? Existem outras formas? Sim, né? O que acontece? Você pode ter esse caso aqui, né? Perceba que a sua tensão, que é o que está em vermelho, não começa no mesmo ponto do verde, que é a corrente. Então, a tensão ela não está em fase com a corrente. A tensão, o que acontece nesse caso, a tensão ela está adiantada, ela começou primeiro, depois é que a corrente começou. Então, nesse caso aqui, a sua corrente ela está atrasada em relação à sua tensão. A gente diz que ela está atrasada a 90 graus, né? Porque a gente diz que esse ponto aqui é o ponto de 0, aqui é o ponto de 90 graus, aqui é o ponto de 180, esse ponto é o ponto de 270 e esse ponto aqui é o de 360. Se a gente for relacionar o sinal senoidal a um círculo, né, que tem 360 graus.
Isso não é tão importante para a gente nesse momento, o fato de dizer que aqui está 90 graus, mas o que você precisa entender é que a sua tensão ela está adiantada em relação à sua corrente. E isso acontece quando você tem uma carga indutiva, tá? A sua tensão ela adianta em relação à sua corrente, ou a sua corrente atrasa em relação à sua tensão, é a mesma forma de dizer a mesma coisa, quando você tem indutores, quando você tem reatância indutiva. Então, os indutores eles provocam o atraso da corrente em relação à tensão, tá? O que não acontece com o resistor. No resistor, a corrente ela fica em fase com a tensão. Agora, existe uma outra forma também, né? Você pode ocorrer outra coisa. É quando a sua tensão ela está, ou a sua corrente ela está adiantada em relação à sua tensão. Pode ver que aqui ó, ele já terminou o primeiro ciclo nesse ponto, né? E começou aqui um segundo ciclo que nem coube aqui nesse começo. Então a sua tensão, né, ela está atrasada em relação à corrente, né? Isso vai acontecer, né, da sua corrente adiantar em relação à sua tensão. Isso vai acontecer quando você tem uma carga capacitiva. O problema é quando você tem cargas indutivas e cargas capacitivas, é que como a tensão, a potência, ela é a tensão vezes a corrente. Se eu for pegar aqui a potência nesse ponto, eu estou pegando o máximo de tensão e o máximo de corrente. Então a minha potência nesse ponto, na minha carga resistiva, ela vai ser a minha máxima potência, né, com a tensão de pico e com a corrente de pico. Agora, imagina só numa carga indutiva. Eu tenho o pico da minha tensão e eu tenho zero de corrente, né? Esse vezes esse vai dar zero, né? Então você tem modificações da sua potência de acordo com o tipo de carga que você tem no seu circuito. A mesma coisa acontece aqui, né? Enquanto você tem zero de corrente, de tensão, você tem o máximo da sua corrente. Então, dessa forma, a sua potência no ponto máximo da sua tensão vai dar zero e a sua potência no ponto máximo de corrente vai dar zero. Então, a interferência que vai ocorrer, né, nesses casos, né, do fato de você ter uma carga indutiva ou de você ter uma carga capacitiva ou de você ter uma carga somente resistiva, isso vai interferir diretamente na sua potência, né? E é essas interferências que nós vamos estudar na aula de hoje. Por isso que a potência em sinal AC ela é um pouquinho mais complexa do que estudar a potência no sinal de corrente contínua, né? Porque você vai ter essas variações de acordo com a carga que você tem, se ela é indutiva ou se ela é capacitiva. Bom, e aí a gente precisa então classificar algumas potências, como eu disse há pouco. Você tem lá a potência aparente, você tem a potência ativa e você tem a potência reativa. Não falei sobre elas ainda. Vou começar a falar sobre elas agora. Nós temos a primeira potência que nós vamos estudar é a potência aparente, né? Nós representamos ela pela letra S. O que é a potência aparente? É a potência que aparentemente ela é entregue à carga. Então, aparentemente, né, parece que você tem essa potência, mas a gente vai ver que, na verdade, parte dessa potência não vai poder ser aproveitada. Então, essa potência aparente, ela, que à primeira vista, né, aparentemente, a carga vai converter isso em potência ativa, né, que é o segundo tipo de potência. Porém, né, a nossa potência aparente ela só vai ser convertida, né, em potência ativa, que é realmente a potência que você utiliza. Só vai acontecer isso se a tensão e a corrente estiverem em fase. Lembra que nós acabamos de ver, né? Se a corrente e a tensão estiverem em fase. Isso só vai acontecer, ou seja, da minha potência aparente ser toda transferida para a carga, isso só vai acontecer se a corrente estiver em fase com a tensão, ou seja, quando nós tivermos uma carga resistiva, como nós acabamos de ver. Então eu só consigo entregar toda a potência para minha carga, né, se eu tiver
um elemento resistivo e não um elemento reativo, ou seja, vindo de capacitores e de indutores. Bom, continuando aqui, né? Então, esse é o caso da fase, né? Onde a tensão ela está em fase com a corrente. E aí, pessoal, havendo, né, qualquer defasagem entre essa tensão e a corrente, né, qualquer defasagem entre a tensão e a corrente, o que vai acontecer com a nossa potência aparente? A potência aparente convertida em trabalho útil, ela vai ser menor, né, do que a potência aparente. Então, no caso aqui, essa potência que aparentemente é toda a minha potência, ela vai produzir uma potência útil, ela vai produzir um trabalho útil menor do que aquele que realmente é a minha potência aparente. A gente vai ver um pouco melhor isso quando nós estivermos falando dos outros dois tipos de potência. Então, essa potência, a potência aparente, que é cobrada pelas concessionárias de energia elétrica, né? A unidade de potência aparente aqui é importante, né? Porque nós estamos acostumados com a unidade de potência em watts, né? Mas você já deve ter visto em algum lugar, falando de potência, né? Falando em kVA, por exemplo, em kilovolt-ampere. Então, quando você vê lá potência em kVA, são tantos kVAs de potência. O que vem a ser esse kVA? O K é de quilo. E esse VA, volt-ampere, que é a unidade de potência aparente, né? Então, a unidade da potência aparente, quando você pega a tensão e multiplica simplesmente pela corrente, essa unidade, nós vamos dizer que a unidade é volt-ampere. Nós vamos representar pela letra V e pela letra A. Tá? Então, VA é a unidade de potência aparente. Então, se você tem lá 1000 VAs, você tem 1 kVA. Né? Por isso que você já ouviu falar, provavelmente, em kVA. Ele é uma unidade de potência e é a nossa potência aparente. Aí você vai me perguntar, mas e o watts? Espera que o watts vai aparecer daqui a pouquinho, então, nas nossas potências. E aí, pessoal, a gente representa a potência aparente pela letra S, né? É como a gente gosta de fazer essa analogia, né? Imagina assim um copo de chopp, né? Um copo de cerveja, um copo de chopp, melhor dizendo. Quando você olha para todo esse copo de chopp, o copo todo de chopp seria equivalente à nossa potência aparente. Então, aparentemente, né? Esse copo inteiro é o que você tem de chopp para beber, tá? Então, na nossa analogia, nós estamos dizendo que essa é a nossa potência aparente, porque aparentemente essa é a potência que nós vamos ter para consumir, tá? Mas nós vamos ver, né, que existe um outro tipo de potência, né, que é a potência reativa. O que é a potência reativa? Se eu tenho a potência aparente, que é aquela que aparentemente é aquela que eu posso usar, a potência reativa, que nós vamos representar pela letra Q, essa potência que tem a unidade volt-ampere reativo, né, VAR, né, VAR, volt-ampere reativo é a unidade da potência reativa, ela corresponde à parcela da potência que não é convertida em trabalho útil. Ela não vai ser convertida em energia. Tá? Então, daquela potência aparente que nós vimos que existe, uma parte dela não pode ser convertida em trabalho útil, né? Não vai ser convertido no movimento do motor, não vai ser convertido em energia do transformador, não vai ser convertido em luminosidade, né? Porque ela vai ser perdida. Então, potência reativa é a potência que você está perdendo, né? Ela é a parcela, né, da potência que não é convertida em trabalho útil, né? Então ela vai ser convertida em quê? Né? Essa potência, muitas vezes, ela é convertida em calor, né? Que ela é percebido muitas vezes quando você tem um transformador, um motor que esquenta, né? Nas cargas indutivas em geral, né? As cargas indutivas, elas têm uma parcela muito grande de potência reativa. Então, nesse caso, né, quando você tem lá um motor e você vê que esse motor está esquentando, é porque ele tem uma potência reativa.
em que aquela potência aparente que foi aplicada para o motor, apenas uma parte foi aproveitada, que nós vamos chamar de potência ativa daqui a pouco, e aquela parte que não está sendo aproveitada, ela está gerando calor, por exemplo. Tá? Uma das formas de você desperdiçar a potência em potência reativa é através do aquecimento. Então esse aquecimento está representando ali uma energia transformada em calor. Só que um transformador quando esquenta, um motor quando esquenta, você não está aproveitando essa energia que eles têm. Então dessa forma, esse aquecimento, né, ele é fruto justamente dessa potência reativa. Tá? E aí, pessoal, esse tipo de potência ele vai aparecer então quando você tem dispositivos capazes de armazenar, né? Quem são os dispositivos que armazenam algo? São os indutores, né? E lembrando, os indutores eles armazenam cargas magnéticas, né? E os capacitores, que são elementos que armazenam cargas elétricas. Então, quando você tem capacitor e quando você tem indutor, você acaba gerando potência reativa. Se você tem apenas uma carga resistiva, né, por exemplo, uma resistência de chuveiro, uma carga resistiva. Então, nesse caso, você não vai ter a criação, né, da potência reativa. Você não tem potência reativa. Sua potência ativa vai ser igual, ou seja, a potência que você aproveita vai ser igual à potência que você aparentemente tem, a potência que é gerada ali por tensão vezes corrente. Tá? E a potência reativa, é a potência que você está desperdiçando aí em forma de calor. E aí, pessoal, essa potência, no caso da potência reativa, né, os indutores eles armazenam energia na forma de campo magnético, né, como nós vimos lá na teoria, no vídeo, na aula referente a indutores, né? E os capacitores, então, na forma de campo elétrico. Tá? Essas cargas, né, elas vão criar defasagem entre a tensão e a corrente, como nós vimos. Né? Um vai adiantar a corrente em relação ao outro. Então, como existe a defasagem entre a tensão e a corrente, você não está aproveitando a sua potência, porque falei, você vai ter lá um ponto em que a sua máxima tensão ela não vai coincidir, né, com a sua máxima corrente. Então imagina um ponto de tensão de pico não vai coincidir com a sua corrente de pico, porque você teve a defasagem da corrente em relação à tensão. Então dessa forma, né, imagina só, você tem uma tensão de pico no momento que a sua corrente é igual a zero. Então a sua potência, tensão vezes corrente, vai ser igual a zero, porque se a sua corrente é zero, vezes a sua tensão, que tem uma tensão de pico, que seja de 180 volts no caso da rede elétrica, né? 179, alguma coisa, vezes zero, que é a corrente, porque ela está defasada, ela está começando naquele momento em que a tensão atingiu o pico, a sua potência naquele momento vai ser zero. Então, essa defasagem que existe, seja adiantando a corrente ou adiantando a tensão, essa defasagem que existe de um em relação ao outro, é isso que vai provocar, então, a potência reativa. E isso é provocado por quem? Pelos capacitores e pelos indutores. Né? Como nós vimos, um atrasa a corrente e outro atrasa a tensão. Então, pessoal, é por isso, né? Por isso que a gente tem que tratar, né, de maneira separada as potências. Então, por convenção, né, a potência reativa ela vai ser positiva num circuito indutivo e negativa em um circuito capacitivo, porque da mesma forma que você tem a criação de potência reativa a partir de um capacitor, você tem a criação da potência reativa a partir de um indutor, mas elas estão em sentidos diferentes, né, em fases opostas. Então, né, convencionou-se que a potência reativa provocada pelo indutor ela é positiva e a potência reativa provocada pelo capacitor ela é negativa. E isso é importante para a gente saber que a potência reativa provocada pelo indutor ela tem um módulo, ela tem um sentido diferente e oposto daquela criada pelo capacitor, porque isso vai ajudar a gente lá na frente a eliminar, a abaixar um pouco essa potência reativa.
tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, o importante até esse momento é você saber, então, que a potência reativa para o indutor, né, criado pelo indutor, ela é positiva, e a criada pelo capacitor, ela é negativa. E aí, então, pessoal, olhando aqui, né, num circuito puramente indutivo ou puramente capacitivo, né, a gente tem a defasagem dos 90 graus, né, de um em relação ao outro, né? E aí, né, fazendo com que a potência reativa seja a máxima, se você tiver ele nos 90 graus, porque sempre nunca você vai ter a potência completa, né? Porque, como eu falei, quando um estiver no pico, o outro é igual a zero. No nosso copo de chopp, né, a potência, você olhou para o copo de chopp e aparentemente você tinha um copo inteiro para beber. Mas analisando melhor, você sabe que esse colarinho, essa espuma, ela não é chopp. Isso é apenas ali um elemento para dar uma cremosidade, para dar um efeito nesse chopp. Então isso você não consegue aproveitar, você não vai conseguir usufruir essa espuma como chopp. Então isso, na verdade, embora tenha o seu papel dentro do copo de chopp, ele não vai ser útil, né, para você, não vai ser convertido em chopp na hora que você for tomar. Então, a princípio, isso aqui vai ser perdido, né? Ou seja, é equivalente à nossa potência reativa. Então, em termos aparentes, né, você tem um copo inteiro de chopp, mas você vai perder uma parte dele que é equivalente à nossa potência reativa, né? Lembrando que nós vamos representar pela letra Q, e vai ser, a unidade é volt-ampere reativo, VAR, tá? Essa então é a nossa potência reativa. E aí sobrou a nossa última, né, potência, que é a nossa potência ativa, né? Quem é a nossa potência ativa? Tá? Nós vamos aí então representar pela letra P, né, a nossa potência ativa. Essa potência ativa, ela também é conhecida como potência real, também é conhecida como potência útil. Então, em algumas literaturas, o pessoal não chama de potência ativa, chama de potência real ou chama de potência útil. Essa potência ativa, ela é a parcela de potência recebida que se transforma em trabalho. Então, realmente, a potência ativa é aquela que, quando você tinha a potência aparente, você olhou para a potência aparente e falou, opa, essa é a potência que eu tenho. Fez lá tensão vezes corrente e falou, essa é a potência que eu tenho, que é dado em volt-ampere. Percebeu que tem uma parte que você desperdiçou, você não vai usar, que foi que provocou aquecimentos, que provocou outros elementos que não vão ser úteis, né, no caso, para serem transformados em trabalho, e sobrou então a potência ativa, que é a potência útil, aquela que realmente vai ser recebida e aquela que realmente vai ser transformada em trabalho, aquela que realmente vai fazer com que o motor gire, com que o transformador transforme, com que a lâmpada acenda. É justamente essa potência que nós vamos poder aproveitar. Então, essa potência ativa, a unidade dela é watts. Tá? Olha o watts aparecendo novamente. Então, o watts, ela é aquela potência que você aproveita. Tá? Então, ela é um elemento puramente resistivo, né? Em que num elemento, né, que você só tem resistência, a tensão está em fase com a corrente, né? O pico de um é igual ao pico do outro. Então, toda a potência recebida, ela é dissipada, ela é transformada em corrente, né? A tensão não é a força. Essa força vai provocar um máximo de deslocamento de elétron, né? Que é a tensão de pico está em fase com a corrente de pico. Então, toda a potência recebida, ela vai ser dissipada. Portanto, a potência ativa, ela é a máxima nos circuitos puramente resistivos. Então, se você coloca lá um resistor, um sinal AC alimentando um resistor, a sua potência aparente vai ser igual à sua potência ativa. Tá? Agora, quando você tem uma situação que não é, né, resistiva, né, se você não tem um circuito puramente resistivo, você tem cargas reativas, né, seja ela capacitiva ou seja ela indutiva, nesse caso a potência ativa vai ser menor. Tá? A potência ativa vai ser
menor do que a potência aparente, tá? E é o mais comum, né? Que a sua potência a sua potência ativa, normalmente ela é menor que a sua potência aparente. Por quê? Porque parte disso realmente vai ser perdido, tá? Vai ser perdido como potência como potência reativa, tá? Então você vai desperdiçar em termos de potência reativa. E aí, pessoal, fazendo a nossa analogia, né? O que seria a nossa potência ativa no nosso copo de chopp? Justamente o chopp, né? Justamente aquilo que você vai conseguir beber, né? Então a potência ativa, dada pela letra P, cuja unidade é watts, essa potência ativa ela é realmente aquilo que você aproveita, é o líquido, né? Em relação ao nosso copo de chopp. Então, pegando de uma forma geral a nossa analogia, né? Porque facilita o entendimento, facilita o aprendizado. A gente tem lá o copo todo, é a nossa potência aparente, né? Dada pela letra S, dado em volt ampere. A espuma é a nossa potência reativa, dada pela letra Q, unidade volt ampere reativa, aquilo que você não consegue usar, aquilo que não é convertido em energia. E a potência útil, né? A nossa potência ativa, né? Também chamada de potência útil, ela é justamente o líquido, aquilo que realmente você consegue aproveitar, aquilo que você vai beber, é aquilo que vai ser entregue em termos de energia, né? Aquilo que realmente vai ser aproveitado em termos de energia, no caso da potência útil ou da nossa potência ativa, tá? Então, tá aí feita a nossa analogia, né? Para a gente concluir aí, então, esses três tipos de potência. Agora, a gente vai falar que dessas três potências, a gente consegue relacionar essas três potências da seguinte forma, tá? Através de um triângulo. E aí é importante que a gente consiga observar bem esse triângulo, tá? Então, como elas estão defasadas entre si, você tem lá cargas diferentes, você tem a carga resistiva, você tem carga reativa, você tem carga ativa, né? Então nós podemos dizer que é como se eu tivesse aqui um triângulo retângulo, né? Que é o que nós vamos chamar de triângulo das potências, né? Lembrando aqui do teorema de Pitágoras, né? Que num triângulo retângulo nós temos lá, aqui é o nosso ângulo reto, né? E aí o oposto a esse ângulo reto é a nossa hipotenusa, né? Nesse caso é o nosso S, a nossa potência aparente. E aqui, ó, nos lados aqui do nosso ângulo reto, nós temos os catetos, né? E aí o que acontece? Você tem lá o teorema de Pitágoras, que fala que S ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar aí da sua memória matemática, tá? Isso é importante para a gente porque realmente a nossa potência aparente ela é igual à potência ativa ao quadrado mais a minha potência reativa ao quadrado. Então o importante aqui, mais importante do que você lembrar do teorema de Pitágoras, mais importante do que você pensar a respeito do triângulo em si, é você saber que não é simplesmente uma soma. Não é potência aparente igual a potência reativa mais potência ativa. E sim, o quadrado da potência aparente é igual ao quadrado da minha potência reativa mais o quadrado da minha potência reativa, tá? Então isso é importante para você. Não é uma questão de soma. Não é somar watts com volt ampere reativo vai ser igual a volt ampere, tá? Então isso é importante, está bem colocado para a gente nesse momento, para que a gente não confunda esses parâmetros lá no futuro. Então, a partir daí, pessoal, a partir então desse nosso triângulo das potências, é importante esse triângulo das potências, a gente percebe um elemento importante aqui. Quem é esse elemento importante? Esse elemento importante é esse nosso ângulo, né? Esse nosso ângulo que nós vamos chamar de φ, é o ângulo φ. E quem é esse ângulo? Aqui no nosso triângulo das potências, ele é o ângulo entre a potência ativa e a potência aparente. Tá? Mas esse ângulo, o valor desse ângulo, ele é importante porque
Quanto maior for esse ângulo, você percebe que maior vai ser quem? A minha potência reativa. Quanto menor for esse ângulo, menor vai ser a minha potência reativa, ou seja, o meu desperdício. E esse ângulo aqui, que nós estamos colocando entre a potência aparente e a potência ativa, na verdade, esse ângulo φ é esse ângulo de defasagem que existe entre a corrente e a tensão. Olha que interessante. Quando eu tenho uma defasagem entre a corrente e a tensão, seja a corrente adiantada ou a corrente atrasada, né? Nesse caso, né, nós vamos ter a representação desse mesmo ângulo que nós usamos aqui como o ângulo entre a minha potência aparente e minha potência ativa. Então, imagina que esse ângulo seja zero, né? Se for zero aqui, a minha potência vai estar a minha tensão vai estar em fase com a minha corrente. Então, o que acontece? O tamanho da minha potência aparente vai ser igual ao tamanho da minha potência ativa e eu não vou ter potência reativa. Então, quanto maior for essa defasagem, qual que é a minha maior defasagem? 90 graus. É praticamente um ângulo de 90 graus aqui. Eu não tenho, né? Eu tenho uma potência reativa total, né? Então, esse ângulo de defasagem vai depender aí dos valores de indutância, de capacitância, né? Mas esse ângulo ele diz muito a respeito, né? Esse ângulo φ aqui que nós temos. Então, quando eu represento esse ângulo aqui no nosso triângulo das potências, né? E é importante você anotar aqui esse triângulo das potências, esse ângulo é o mesmo ângulo, né, que vai estar de defasagem entre a tensão e a corrente elétrica. Tá? E aí, isso vai representar um parâmetro que ele é muito importante na eletricidade. Ele é muito citado na eletricidade quando você parte, principalmente para esse lado das cargas indutivas, a gente fala muito dele, né, que é o chamado fator de potência. Você já deve ter ouvido falar, você que é da área de elétrica, você já deve ter ouvido falar em fator de potência. Quem é o fator de potência? O fator de potência ele vai medir o quanto de potência elétrica consumida está de fato sendo convertido em trabalho útil. Tá? Então, na prática, ele vai ser expresso pelo cosseno do ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão. Lembrando, né, esse fator de potência, então, ele é o cosseno desse ângulo φ aqui que nós vimos. Então, na prática, né, voltando aqui, o cosseno desse ângulo aqui, ó, o cosseno desse ângulo é o nosso fator de potência. E quanto maior for esse ângulo, menor vai ser o cosseno. E quanto menor for esse ângulo φ, maior vai ser o cosseno. Então, eles são inversamente proporcionais. Então, para a gente não precisar trabalhar em graus, né, a gente vai trabalhar com o valor do fator de potência, ou seja, com o valor do cosseno desse ângulo. Então, é muito melhor você falar, porque o cosseno desse ângulo vai ser um número de 0 a 1. Né? Então, é muito mais fácil você trabalhar com um número de 0 a 1 do que você trabalhar com um ângulo de defasagem. Então, o fator de potência, quanto mais próximo a 1 for esse fator de potência, né, maior vai ser, porque maior é esse ângulo, maior é a minha potência reativa, né, porque ele vai estar mais aberto. Né, então isso vai gerar ali no outro cateto, né, do nosso triângulo, né, ele vai gerar uma potência reativa maior. Então quanto maior for esse ângulo, imagine que a gente abra ele aqui, ó, vai me dar uma potência reativa maior. Então, esse ângulo ele vai estar entre 0 e 1, né? E aí a gente vai ter o controle desse ângulo, então, a partir, né, do nosso fator de potência. A gente vai ver melhor, então, o uso desse fator de potência dentro desse triângulo de potência. Então, o que é importante para a gente nesse caso é afirmar que o fator de potência ele é o cosseno desse ângulo, né? E também afirmar que o fator de potência ele também pode ser definido pela potência ativa dividido pela potência aparente. Tá? Por quê? Porque na trigonometria, o cosseno de um ângulo, né, num triângulo retângulo, o cosseno desse ângulo ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá? Para a gente não entrar muito no mérito matemático da coisa,
Quem é o meu cateto adjacente? A minha potência. Quem é a minha hipotenusa? A minha potência aparente. Então, eu posso simplesmente calcular o cosseno desse ângulo, né? Vejo qual é o valor do ângulo. Na calculadora, aperto o cosseno desse ângulo e acho o valor desse ângulo. Ou posso pegar o valor do meu P e dividir pelo valor do meu S. Também vou achar o fator de potência. Então, existem duas formas de nós encontrarmos, então, o fator de potência. Tá? Então, pessoal, daí vem um termo muito usado, né, nas indústrias, principalmente nas indústrias, que é a correção, né, do fator de potência. Então, vamos imaginar uma situação inicial, onde eu tenho aqui, né, um determinado ângulo, né, que vai ter um determinado cosseno. Eu tenho aqui uma potência aparente, né, tenho aqui uma potência ativa e tenho uma potência reativa. O tamanho dessa potência reativa, ele vai estar relacionado com a defasagem da tensão em relação à corrente, que está relacionado com o valor do indutor, né? Quanto mais indutância, maior vai ser essa defasagem, e menor, então, vai ser o meu fator de potência, e maior vai ser a minha potência reativa. Então, quando você acrescenta, né, uma carga, então imagina que você tem aqui, como essa minha reatância, né, essa minha potência reativa, ela é provocada por indutores, né, nesse nosso exemplo aqui. Se eu acrescentar uma carga capacitiva, né, eu consigo anular uma parte dessa carga indutiva. Tá? Então aqui eu tenho lá motores na minha fábrica, tenho reatores, tenho uma série de circuitos que geram cargas reativas e indutivas. Então eu vou ter aqui uma carga reativa, né? Lembra que quando ela é positiva é porque ela é indutiva, né? Os indutores, eles geram cargas potência reativa positiva, então está aqui para cima. Agora, se eu começar a colocar capacitores em paralelo com esse circuito, eu vou gerar também aqui, eu representei aqui em verde, eu vou gerar aqui também uma carga, uma potência reativa, né, oriunda de quê? Desses capacitores. Só que o sentido dessa potência, ele é contrário da potência então gerada. Então aqui em vermelho está a minha potência reativa gerada pelos meus motores, né, que são os meus, que está relacionado com os indutores, que está relacionada com a potência reativa e indutiva, e eu coloco capacitores que vão gerar a potência reativa capacitiva, que simplesmente é num outro sentido. E o que isso vai acontecer? Quando você faz isso, né, você tem uma resultante. Né? O que vai acontecer? Você vai ter um abatimento dessa potência, né? Você vai pegar essa potência que ela é positiva e você vai tirar dessa potência capacitiva. Então, o resultante, né, com uma potência reativa menor, vai ter um ângulo de defasagem menor, que seria representado dessa forma. Então, aqui eu já representei uma potência reativa menor, não tão grande quanto essa, porque eu fiz o abatimento do que eu tinha de reativo provocado pelo indutor, eu abati com o que eu tenho reativo provocado pelo capacitor. Então, esse vermelho menos esse verde provocou isso daqui. Então, aqui eu tenho um ângulo menor, ou seja, eu tenho uma defasagem menor entre a corrente e a tensão. Consequentemente, o fator de potência desse ângulo vai ser maior. Então, pessoal, isso quando eu pego um banco de capacitores, coloco em paralelo com a minha rede, né? Adiciono a minha rede com a finalidade de reduzir a minha carga indutiva, eu estou fazendo o que nós chamamos de correção do fator de potência. O que é a correção do fator de potência? Que significa você abaixar esse ângulo, diminuir esse ângulo, que significa você ter uma potência reativa menor. Então você adiciona potência reativa oposta à potência reativa que você tem, adicionando capacitores para que você anule a potência reativa provocada pelos indutores. Então, assim, não que a potência reativa
provocada pelos capacitores ela seja boa, mas ela serve para anular a potência reativa provocada pelos indutores. Então você está diminuindo a sua potência reativa, ou seja, você está diminuindo o desperdício, você vai pagar menos, né, da sua conta de energia elétrica, por exemplo. Tá? Agora, isso é muito comum nas empresas, né, onde você tem muitas máquinas, você tem muitos motores, você tem geradores, você tem transformadores. Então você vai ter uma potência reativa muito grande. Então o fator de potência costuma diminuir nesses casos. Então você precisa fazer justamente a correção do fator de potência. Então, olhando melhor aqui o que nós tínhamos, ó, eu tinha inicialmente aqui um ângulo, né? Esse ângulo aqui, ele vai ser então, é o meu ângulo φ, né? Eu tenho aqui uma potência reativa provocada por indutores, né? E eu estou perdendo, né? Eu estou perdendo. Então o cosseno desse ângulo vai definir o meu fator de potência. Quando eu pego, né, numa outra situação e acrescento uma carga capacitiva para anular essa carga indutiva, então eu acrescentei aqui um pouco de capacitores para anular essa carga indutiva. Então o que eu fiz? Agora eu vou ter uma resultante que é esse tamanho inicial menos esse provocado pelos capacitores, porque a potência reativa ela está no sentido provocada pelo capacitor, está no sentido oposto ao provocado pelos indutores. Então, nesse caso, eu vou ter como resultante, né, uma potência reativa menor, com um ângulo de defasagem menor e, consequentemente, um fator de potência maior, porque ele é inversamente proporcional ao tamanho do ângulo. Então, quanto menor for esse ângulo, maior vai ser o cosseno dele. Então, consequentemente, como o fator de potência ele é o cosseno desse ângulo, então eu vou ter um fator de potência maior, tá? Olha que interessante aqui, diminuiu o tamanho da minha potência reativa, ou seja, de cara eu já sei que eu estou desperdiçando menos, visto que a potência reativa é a espuma do chopp, é aquilo que eu não estou usando, é aquilo que eu não estou aproveitando. Eu estou pagando, porque eu pago pela aparente, mas eu não estou usando. Então eu tenho aqui um tamanho de potência aparente, né, parecido, um pouco mais próximo com o tamanho de potência ativa. Tá? Então, pessoal, falando um pouquinho sobre a correção do fator de potência, então, segundo a legislação brasileira, o fator de potência mínimo permitido para as contas de energia elétrica é de 0,92. O que isso significa? Né? Que abaixo desse valor, a concessionária ela cobra uma multa no faturamento da energia sobre o consumo da potência reativa, né? Além dos 8% máximos permitidos. Então, você tem que ter o controle desse fator de potência, né? O controle desse fator de potência, quanto mais próximo a 1 ele for, o fator de potência, melhor, né? Quanto mais próximo a 1, significa que um fator de potência igual a 1 significa que o ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão é igual a zero, ou seja, você tem uma carga puramente resistiva. Mas você não precisa cancelar totalmente o seu fator de... a sua defasagem, né? Você tem ali uma margem que você pode usar. Ou seja, você tem que corrigir parte desse seu fator de potência. Ou seja, você tem que diminuir parte dessa sua potência reativa de forma que esse fator de potência seja no mínimo de 0,92. Então, aí dessa forma você consegue diminuir o desperdício. Existe uma legislação que cuida disso. Ele não pode ser menor do que 0,92, ou seja, o ângulo não pode ser muito grande, tá? Então você tem que ter essa correção. Senão, a penalidade para isso é você pagar multa na fatura da energia elétrica. Mais uma vez, é importante salientar o seguinte, né? Isso vai ser significativo não nas residências, vai ser significativo nas indústrias, que é onde você tem ali o maior uso, né, dos elementos indutivos. Tá? Você não tem muitos elementos capacitivos, é o contrário. Os equipamentos têm elementos indutivos que provocam potência reativa positiva, que você corrige com um banco de capacitores
a partir então de gerar uma potência reativa negativa através de capacitores, para você anular então parte pelo menos da potência reativa provocada pelos motores elétricos, tá? Então, pessoal, fechando aí essa parte da correção do fator de potência, né? As principais cargas, né, que causam um baixo fator de potência, então lembrando, fator de potência baixo é ruim, né? Então você tem lá a lâmpada fluorescente, né? Na hora que ela liga, você tem lá o efeito dos reatores, os transformadores em vazio, né, sem carga, ou com baixa carga, motor de indução, né, que são os mais utilizados da indústria. Isso vai provocar então uma redução, né, do fator de potência, então você tem que elevar ele para no mínimo 0,92. E aí, a forma de compensar então o baixo fator de potência é a instalação de bancos de capacitores em paralelo com a entrada de energia ou no próprio equipamento, né, com carga indutiva. Tá? Então você coloca lá, instala os bancos de capacitores, toda empresa tem ali uma parte de banco de capacitores para fazer então a correção do fator de potência. Tá? Esses bancos, né, de capacitores, eles vão eles introduzem, né, na instalação uma carga capacitiva que tem o efeito contrário, né, como nós falamos, da carga indutiva. Então isso compensa, né, o baixo fator de potência e ajusta o valor mais próximo de 1, evitando multas e evitando também que a empresa pague aí por uma energia elétrica que ela não está utilizando, né, porque ela vai reduzir justamente essa potência reativa. Tá? Então é isso, pessoal. Tá aí, a gente falou então dos 3 tipos de potência, né? Potência aparente, potência ativa e a potência reativa, do fator de potência, da correção do fator de potência. E eu quero mostrar agora para vocês algumas fórmulas, né, que vão estar relacionando então essas potências, tá? Então a gente tem, por exemplo, a potência aparente, né? É importante que você anote essas fórmulas. A potência aparente, né, que a gente representa pela letra S, ela é a tensão vezes corrente. A unidade dela vai ser volt-ampere. E aí, ela é essa potência que é cobrada pela concessionária de energia elétrica. A potência ativa, né, que nós representamos ali pela letra P, ela vai ser igual a minha potência aparente vezes o fator de potência. Então, quanto maior for o fator de potência, maior vai ser o quanto estou aproveitando da minha potência ativa. Então, o ideal é que esse fator de potência seja de pelo menos 0,92, mas aí vai depender de cada caso se esse fator está sendo corrigido ou não. Então, potência ativa é dada em watts, né, é a real energia transformada em trabalho. Aqui, além de fórmula, a gente está colocando também um resuminho das 3 potências. E aí a gente tem a potência reativa, né? E aí a gente vai analisar a potência reativa fazendo raiz quadrada da potência aparente ao quadrado menos a potência ativa ao quadrado. A unidade é volt-ampere reativo, né? E aí nós temos, então essa é a potência, a energia perdida, né, para produzir campo magnético, então ela não é convertida em trabalho. Essa é a potência reativa. E nós temos o fator de potência, que nós vamos calcular fazendo potência dividido a potência ativa dividido pela potência aparente, ou calculando o cosseno do ângulo φ se nós tivermos o valor desse ângulo, tá? Então esse é o nosso fator de potência, tá? É o fator de relação de energia do motor, tá? Então dessa forma a gente tem o nosso fator de potência. Então o fator de potência, quanto maior, melhor. Tá? Então tá aí, pessoal, essas foram as nossas fórmulas, tá? Eu gostaria agora de deixar para você um exercício, tá? Para a validação da sua presença, para você responder aí a esse exercício, tá? Para validar a sua presença. E caso você tenha alguma dúvida, eu estou à sua disposição no WhatsApp. Legal, pessoal? Tá aí, então, essa foi a nossa aula de eletricidade. Falamos então sobre potência CA. Na próxima aula, a gente faz um pouco de exercício
utilizando então esses 3 tipos de potência. Espero que você tenha compreendido bem. Se você não entendeu, volta esse vídeo. Também estou à sua disposição no WhatsApp para que todos então consigam compreender bem o que nós falamos na aula de hoje. Um grande abraço a todos e bons estudos!